Olá, seja muito bem-vindo ao Festa da Firma Podcast. Eu sou o Ceará, para você que me conhece, e para você que não me conhece, eu continuo sendo Ceará. Bom, hoje nós vamos empreender aqui nessa entrevista, porque empreender, gente, exige coragem. E agora, no mês de maio, o Sebrae vem com a 16ª edição da Semana do MEI. A programação é online e presencial, com bate-papo e orientação sobre comportamento empreendedor, planejamento, orientações para crédito e muito mais. E para falar de tudo isso, recebemos hoje aqui no nosso programa ele, que é um executivo com uma carreira sólida no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, atuando há 35 anos no Sebrae. Enio Pinto, seja bem-vindo, obrigado. Cara, uma alegria estar com você aqui, satisfação estar interagindo com você e com Letícia hoje. E legal, fiquei feliz também que você é um cearense, é um conterrâneo, e que belo currículo, hein, rapaz? Estudou na França, na Alemanha, depois a gente fala sobre isso. E também, fazendo parte aqui deste bate-papo, ela, esta linda jovem empreendedora, que também é influencer de muito sucesso nas redes sociais, Letícia Vaz. Muito obrigada. Tudo obrigada bem? Pela parte do lindo e da parte de sucesso também. Mas adorei. porque você... Depois eu vou falar sobre isso. Ela começou, gente, com 17 anos. Eu fui falar com ela ali, falei, tudo bem, você começou com 17, então você está com 20? Ela falou, não. Então, quer dizer, a mulher se sente bem, porque tem uma cara de muito jovem. Já tô muito feliz, perto entendeu? da gente, né, Enio? Meu amigo, eu tenho mais tempo de Sebrae do que ela de vida, com certeza. Ai, gente, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. E o que é legal também, um porque a gente é cearense e a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de carreira. Eu comecei em 89, você deve ter começado também. 88 eu tava no Sebrae. Ganhou. Pronto, um aninho. Agora, gente, a Letícia Vaz vai esperar um pouquinho. Eu sei que eu tenho que ser um gentleman aqui. Tá bom. Mas eu vou fazer a primeira pergunta do roteiro pro Enio Pinto. Enio, queria que você contasse um pouco pra gente, pra quem está nos ouvindo e nos assistindo, um pouco da sua trajetória, da sua carreira e também dessa trajetória de 35 anos no Sebrae. Ceará, o que acontece, cara? Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedorismo no Brasil, né? E aí, até pra gente começar, é interessante conceituar o que a gente entende por empreendedor. Empreendedor é aquele cara que consegue equilibrar o sonhar com o fazer. A gente fala, o cara que consegue equilibrar o bíceps, o cérebro com o bíceps. Você sonha e concretiza, pra gente você é um empreendedor. Pode estar à frente de um negócio, pode estar dentro de uma grande organização, de um clube de futebol. Quem equilibra o sonhar com o fazer terá suporte, terá apoio do Sebrae. Então, o Sebrae é uma empresa, como a gente costuma dizer, uma empresa do bem. Uma empresa que, de alguma maneira, é uma fábrica de sonho. O cara senta na nossa frente e fala, cara, eu adoro cozinhar, quero montar meu próprio restaurante. Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? Como é que você me ajuda? Ah, eu adoro malhar, quero montar minha academia, meu estudo de pilates. Me dá uma mão nisso, o Sebrae tem crédito, ele orienta e tal. Então, veja, a gente é uma empresa que ajuda a concretizar os sonhos dos brasileiros. Então isso traz uma realização, uma plenitude, uma satisfação pessoal incrível. Então eu quero saber o seguinte, o que é que mudou no empreendedorismo desde que você começou no Sebrae até hoje, né? São 35 anos de experiência no Sebrae. O que é que mudou? Olha só, eu posso destacar que a gente experimentou duas grandes ondas de mudanças, né? Quando a gente começou a atuar com essa questão do empreendedorismo, com essa temática, a gente entendia que o sucesso do empresário, ele ficava por conta de você dominar técnicas de gestão, o cara sabe formar preço de venda, controlar estoques, criar controles gerenciais e tal, e dele ter um entendimento mínimo da área de atuação dele, né? Cara, se eu vou ter um restaurante, eu preciso entender minimamente de cozinha. De repente surgiu uma coisa chamada atitude, comportamento empreendedor, características natas que o indivíduo tem que ter para ter sucesso empresarial. E isso botou o mundo do empreendedorismo de perna para o ar. Então não adiantava mais eu saber formar um preço de venda e dominar muito de restaurante se eu não fosse uma pessoa comprometida, soubesse desenvolver redes de contato, focada na qualidade, estabelecesse metas. Então a gente começou, para estimular o empreendedorismo e profissionalizar o empreendedor, a trabalhar comportamento humano. A identificar o que eram as características de sucesso dos seres humanos que estavam à frente de empreendimentos e desenvolver isso no empreendedor como um todo. Então isso foi uma onda que de fato impactou muito o mundo do empreendedorismo. E um pouco depois, na sequência, veio aí o que a Letícia pode falar melhor do que eu, que foi a questão da transformação digital. Hoje é inexorável que qualquer negócio já nasça com uma presença digital, né? Ele precisa ser encontrado no mundo digital e ele precisa fazer negócios no mundo digital.
Então, essencialmente, o que mudou da década de 88, 89, quando eu entrei para cá, o foco na atitude, né, além de domínio de técnica e a necessidade de você ter uma presença digital. Legal, Enio. Uma aula aqui com você para começar a nossa entrevista, mas eu quero fazer primeiro essa pergunta, que depois você vai responder também. Para você, Letícia, jovem Letícia, para você, qual é o maior mito sobre o empreendedorismo no Brasil? Eu acho que existe uma glamorização do empreendedor. Às vezes a gente coloca, né? Muitas pessoas colocam o empreendedor num patamar de um herói ou algo muito romantizado. E a gente é uma pessoa normal, então parece que o empreendedor ele é invencível, né? Ele nunca vai cansar, ele nunca vai estar desmotivado, ele sempre vai estar feliz, tudo que ele fizer sempre vai dar certo. E não acontece. E eu vejo que tem uma barreira no Brasil, principalmente em relação a estudo, em que a pessoa acha que só porque ela gosta muito daquilo, ela vai conseguir ter um grande sucesso ou vender muito daquilo. E não necessariamente, né? Então, às vezes, você pode gostar de uma coisa, você pode trabalhar nessa coisa, você pode ser muito bom naquilo. Mas se você não conseguir entender todas as frentes, não adianta eu vender um monte de blusa se eu não souber precificar isso. E aí, no final do mês, eu tô tendo prejuízo ao invés de ter lucro. Ou não faz sentido eu saber muito bem precificar, mas eu não saber vender. Eu não saber me comunicar, não colocar as qualidades do meu produto. Então, eu acho que, às vezes, a gente olha para o empreendedor e acha, nossa, ele é muito bom nisso, então vai dar muito certo. Não necessariamente, a gente tem que ser bem plural e entender nossas fraquezas e estudar para que a gente consiga ser, assim, equalizado em todos os setores do empreendedorismo. Perfeito. E para você, Enio, qual o maior mito do empreendedorismo no Brasil? Olha, eu vou colaborar com a fala aqui da colega, da Letícia, acho que ela foi muito feliz. A gente sempre fala que empreendedorismo está muito vinculado à paixão, e tá. A gente sempre estimula que as pessoas empreendam nas áreas com as quais elas têm afinidade, mas é fundamental que você profissionalize sua gestão. Tem uns bastidores do mundo do empreendedorismo que você precisa lapidar permanentemente. Essa questão de capacitação, as pessoas necessariamente não são formadas em administração de empresas, ou são contadoras ou economistas, então você precisa se... Cara, você quer ser um bom médico, você tem que estudar 8 anos, você quer ser um engenheiro, tem que estudar 6 anos. Para ser empreendedor, tem que ralar muito também. Então aí eu tô fechado com a Letícia e queria só trazer uma coisa a mais, assim, muita gente também não empreende porque se fala que você tem que nascer com jeitão para empreender, sabe, Ceará? E a gente hoje tem comprovado que eu posso desenvolver qualquer competência técnica ou até mais atitudinal, soft skill, e implantar e aplicar e instalar isso no candidato a empreendedor. Então, você quer ter um negócio próprio, eu tenho como te lapidar no aspecto técnico e no aspecto atitudinal também. É só querer. Perfeito. Agora, não tem sorte, né? Esse negócio de sorte, estratégia, não tem. Existe o trabalho, existe o conhecimento, a técnica. Você é um cara que viajou o mundo, se especializou na Alemanha, na França. Isso tudo trouxe essa bagagem para você somatizar o teu conhecimento e essa experiência mais acadêmica do que empírica. O que é importante estar ali? Vale a pena o dia a dia, o pé no chão da fábrica, a experiência, o estudo, tudo converge para isso? Veja, eu sempre digo que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Qual a minha frase aqui? Porque Cara, eu falo sempre, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Eu falo sempre aqui, pessoal, você está falando a mesma frase sempre, porque quando eu comecei minha carreira, não gosto de falar sobre mim, mas eu vou puxar esse papo agora aqui. Muita gente, para desmerecer o meu trabalho, dizia, você teve sorte, porque você estava em Fortaleza, no Ceará, em 1997, a Jovem Pan te trouxe para São Paulo. Eu falei, eu não sabia que eu estava preparado, mas hoje, olhando pelo retrovisor da vida, eu estava preparado sim e tive a sorte. Mas na época eu falava outra frase sobre sorte, que sorte, para você recebê-la, você tem que saber dividi-la. Então, a gente quando começa acha que não tem capacidade, mas esse medo, essa falta de conhecimento tem que te levar para frente. E vendo você falar uma frase que eu carrego na minha vida, que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, me faz muito feliz. Nos deixa aqui bem alinhado. A tua experiência lá fora, como é que você analisou o empreendedorismo na Alemanha, o empreendedorismo na França, enfim, em outros países, nos Estados Unidos, comparado hoje com o Brasil?
que acontece, Ceará? Eu acho que o Brasil é um país de alma empreendedora. Sempre foi, né? Pela atitude do brasileiro, o brasileiro ele prefere muito mais escolher do que ser escolhido. Perfeito. E quando você vai empreender, quando você vai ingressar na sociedade produtiva por meio do empreendedorismo, você escolhe aonde você vai atuar. E aí o brasileiro quase sempre ele deriva alguma coisa que ele tem prazer em realizar com negócios. Assim, será que o meu hobby pode gerar dinheiro e renda para mim? E essa atitude aí é meio caminho andado. Porque o negócio vai te consumir, a Letícia deve ter essa experiência aí para passar pra gente, cara, 12 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Então você tá atuando naquilo com a qual você tem identificação, você agrega valor, você é criativo, você é disruptivo, você é inovador. E aí, quando você agrega um pouquinho de disciplina, né, e conteúdo técnico para que você profissionalize a gestão, a chance de sucesso é muito grande. Então, assim, a gente faz pesquisas no mundo todo para monitorar a atividade empreendedora. Sebrae lidera essas pesquisas e o Brasil está sempre no top 5 dos países mais empreendedores do Legal. mundo. Não sabia disso. Legal essa informação. Agora, a pequena grande Letícia queria saber o seguinte: você começou com apenas 17 anos de idade a empreender. 17 anos a empreender. Começou a aprender a empreender. Então, conta um pouco dessa experiência para quem está começando, assim como você, que começou muito jovem. Sim. Como é que foi isso? Eu comecei como grande parte dos brasileiros, que é por necessidade, né? Então, eu fazia jornalismo e eu precisava pagar minha faculdade. E os meus pais não tinham dinheiro para pagar a minha moradia e faculdade aqui em São Paulo. Aí eu decidi pegar R$500 emprestado do meu pai, fui no Brás, comprei um monte de roupa e virei sacoleira na faculdade. Então, eu acho que a primeira característica, assim, inata é que o empreendedor, ele é um pouco cara de pau. Ele é um pouco a pessoa que vai lá e dá a cara e vende o produto dele. Então, normalmente, eu lembro que os meus amigos, quando entraram na faculdade, falavam assim: nossa, mas eu tenho vergonha de falar na aula, de levantar a mão. Você aparece com uma sacola cheia de roupa perguntando se alguma menina quer comprar roupa. Então, eu acho que isso... eu sempre tive essa questão de ser muito disciplinada no meu objetivo. Eu tinha muito claro aonde eu queria chegar, que no caso era concluir a minha faculdade de jornalismo, e eu não ia abrir mão até eu conseguir isso. Então, eu peguei essas roupas e fui começar a vender. E aí, no começo, eu fui vendendo. Também, a gente tá falando de 2015, a gente tem que pensar que são 10 anos atrás. A internet era muito diferente. As influenciadoras eram blogueiras, porque elas tinham um blog. Então, elas escreviam o look delas no blog e colocavam uma foto. O Instagram ainda não era stories e tudo que é hoje de vídeo. Era também uma plataforma mais voltada para foto. Então, eu decidi que eu ia abrir o Instagram da minha marca. E em 2015 foi um grande diferencial, porque as grandes instituições tinham redes sociais, então grandes bancos, enfim, mas marcas pequenas não tinham redes sociais ainda, não se comportavam, era muito panfletário. Ia lá, postava uma foto da roupa com o preço e era como se fosse um catálogo, usavam a rede social como um catálogo. E aí eu comecei a entender esse comportamento das blogueiras e falei, eu acho que eu vou me comportar igual a elas, mas eu vou ser uma loja. Então eu comecei a criar conteúdo com o meu produto. Então o meu produto, ele não era o foco da publicação, o foco da publicação era educacional, do tipo, você tem uma festa no final de semana, você não sabe o que vestir? Aqui tá 3 dicas de possíveis looks para você vestir. E aí, como o meu público era o público de faculdade, eu tava muito imerso nisso. Então, eu tinha noção clara de quem era a minha persona e o que a minha persona ia fazer em todos os momentos. Então, onde ela gostava de estar, onde ela não gostava de estar. Isso foi alinhando a minha comunicação e eu fui conseguindo criar conteúdo que fosse interessante para quem me acompanhava. Então, quem me acompanhava não era só para comprar minha roupa. Era também para ter dica de look, para entender como se vestir, para entender uma combinação que às vezes ela não ia conseguir criar sozinha. E aí disso eu fui derivando para criar novas peças. Porque eu sempre quis eu mesma criar a minha peça. Porque eu tinha uma dificuldade no início de falar assim, gostei de uma blusa, mas às vezes o tecido não é o que eu queria. A gente tem a gente sabe muito bem... Personal stylist. Tudo. A modelo, você vestiu o look modelo. lá. Você não podia contratar modelo, eu não tinha colocava o look ali. Eu não tinha dinheiro, então era mais fácil eu tirar foto em mim. Olha só, ela centralizou tudo dela. Empreendedora,
apresentadora, modelo... Não sobrava tudo, nada. nada. Barbie Profissões. Sobrava mais dinheiro pra você, que você não tinha que pagar os outros no começo. Né? Hoje Era o que dava. Era o que sobrava e ainda pagava a faculdade. Então, eu comecei a estudar muito. Eu sempre gostei muito de estudar sobre tendências de moda. E aí eu descobri que em 2015 tinha mais ou menos um gap de um produto, que era o cropped, que hoje todo mundo conhece, a blusa curta. Eu tenho duas mulheres em casa, uma mulher que é a Mirella Santos e a Valentina, que está quase uma adolescente. Então, essas palavras, hot pants, cropped, já tá sabendo você acaba tudo. aprendendo, porque elas têm um negócio, elas perguntam para mim, amor, essa roupa tá boa? Inclusive, hoje eu gravo com a Mirella aqui também. E aí ela pergunta, eu vou com essa, amor, leva duas opções, porque como você vai estar com a sua amiga, e aí você vai compor ali, sabe, aquilo ali não vou repetir, já tá parecido com ela, a mulher é muito Já tá disso, né? gerenciando Ela o fala que não armário tem dela. nada no armário, mas quando vai ver tem ali uma loja para vender, um brechó. E aí você começou assim e mudou a tua vida, as redes sociais. Mas hoje, Isso. na era dessas redes sociais mais modernas, que hoje tem tudo, né? Antes era só catálogo. O que é mais difícil, conquistar sucesso ou mantê-lo? Quem responde primeiro? Acho que eu posso responder. Então, vai lá. Eu acho que hoje é mais difícil você manter. Porque o que acontece? As redes sociais, ela te dá um pico de audiência muito rápido. Então, às vezes, você pode fazer um vídeo viral e muitas pessoas te conhecerem. Você pode emplacar uma coleção e aquela coleção deu certo. Uma grande celebridade pode usar o seu produto e naquele momento o seu produto ter destaque. Mas como a barreira de entrada para empreender digitalmente hoje é muito baixa, porque hoje qualquer pessoa consegue abrir um e-commerce, consegue lançar um produto, consegue criar uma rede social e começar a falar sobre o seu produto. Então, como qualquer pessoa hoje consegue fazer isso, diferente de 10 anos atrás, que a gente não tinha acesso à tecnologia, a barreira de entrada é muito baixa. Então, todo mundo consegue começar. E, às vezes, você consegue se despontar em alguns momentos por conta da essência da rede social, que é se tornar viral. Mas você conseguir, depois do viral, se manter em alta e se manter relevante em vários lançamentos, em várias coleções, em vários produtos, eu acho que é algo mais difícil do que só subir, né? Você pode subir, mas depois você pode cair. Então, se manter constante, eu acho que é complicado. Olha só, com apenas 28 anos, deu uma aula aqui pra gente, né? Verdade. E está incentivando você que está nos vendo e nos ouvindo a não ter medo. A ir lá procurar o Sebrae, abrir o seu negócio, né? Empreender. Primeiro tem que aprender a empreender. Mas você tem que persistir. Eu falo que um vencedor é o perdedor que nunca desiste. Tem muita gente que começa o primeiro negócio porque não tem uma informação do Sebrae, de um profissional, e desiste na primeira tentativa. Eu fico imaginando, alguns anos atrás, na época da pandemia, o que teve de gente que viu oportunidade numa dificuldade, né? Um momento tão triste do Brasil, mas teve muita gente que não só perdeu, mas aprendeu também com aquilo para poder ganhar, fazer novos negócios. Eu queria saber agora para você, Enio, como é que funciona uma estratégia simples de marketing com um baixo custo, né? Como criar um post chamativo nas redes sociais, no WhatsApp ou no Instagram? Para quem está começando agora, eu quero começar, como é que eu faço isso? Que estratégia eu devo usar para começar nessas redes sociais? Olha, eu até vou pedir que a nossa especialista me ajude, mas assim, a estratégia de marketing, Ceará, Letícia, ela tem que estar absolutamente focada no cliente, né? Então, o que a Letícia estava falando aqui, eu fico filtrando 35 anos, 36 já agora de consultoria no Sebrae. O dinheiro, às vezes, no início até atrapalha, sabe, Letícia? E você que teve a oportunidade de ser sacoleira e de ir de porta em porta, deu a ela o dom de conhecer muito profundamente a razão de ser do negócio dela, o cliente. Empresas existem para resolver problemas dos seus clientes. À medida que ela entrava na casa do cliente, ela tinha uma visão do todo do cliente que ninguém tem dentro de uma loja de shopping. Né? Ela via ali o poder aquisitivo do cliente, os hábitos de consumo do cliente, o perfil da família do cliente, o que de fato vende, o que não vende. Então, assim, ela entendeu o que o cliente dela queria. E aí, conhecer profundamente o seu cliente é que vai permitir você ter uma estratégia de marketing matadora, né? E aí ela usa a palavra relevante. A partir do momento que eu conheço o meu cliente, eu tenho minimamente um histórico de consumo desse cliente, eu sei o que é a necessidade dele, mais. Eu sei o que é o desejo dele, mais. Eu sei o que realiza os sonhos dele, eu tenho uma possibilidade de ser bastante cirúrgico. Né? Perfeito. E aí, o que o Sebrae usa como negócio, a gente bebe do nosso próprio veneno o tempo todo,
são estratégias de ativação de cadastro, de CRM, Sim. onde eu pego todo o histórico de consumo do meu cliente e faço disparos de campanhas, né, Exatamente. levando para o cliente aquilo que eu tenho certeza que é relevante para ele, no canal que ele mais usa e até nos horários que ele habitualmente costuma consumir Sebrae. Eu tenho isso tudo mapeado através de algumas ferramentas de inteligência artificial e consigo fazer algumas campanhas muito certeiras. Sim. Respondeu? Respondeu, Concorda? Concordo. Quer acrescentar algo? Concordo, eu acho que hoje a gente muito falou sobre captar novos clientes. Sempre foi falado sobre vamos captar clientes novos o tempo todo. E hoje eu vejo uma mudança em reter os clientes que você já captou. Porque no começo, quando a gente estava com a internet, Facebook, Instagram nascendo, eram poucos anúncios, eram poucas empresas colocando dinheiro em tráfego pago, em anúncios. Quando mais gente coloca dinheiro, fica mais difícil, ou fica mais caro, ou você não vai aparecer para tantas pessoas, não vai ser relevante para tantas pessoas. Então, o que é mais caro hoje? A gente chama de CAC, que é custo de aquisição do cliente. É mais caro a gente adquirir um cliente novo do que a gente vender mais vezes para o mesmo cliente. Então, é muito interessante, estratégia de CRM funciona muito bem. Que é, por exemplo, a gente tem um fluxo de automação dentro do nosso CRM. Se você comprou comigo, depois de 35 dias, que normalmente é o timing que uma cliente faz a segunda compra, a gente manda um WhatsApp do tipo, oi sumida, cadê você? Você não apareceu mais. Eu gostei do Aqui oi tá um sumida. cupom. Oi sumida, porque a gente ainda fala a língua da nossa cliente. Então, Da a gente, geração também. A gente é uma marca jovem, então não adianta falar, oi, tudo bem? Nossa, a senhora nunca mais apareceu aqui. Não vai dá. dar. Então, o oi sumida, a gente tem que adaptar. E marketing é sobre né? isso. Você adaptar a linguagem que faça sentido pro público que você tá ali Perfeito. conversando. Ela é muito a cara da marca dela, Cara, né? eu tô muito impressionado. CAC, estratégia CAC, 2 ela sumida, sabe, é bem profissional. Pessoa certa para dar aqui com 10 você nessa anos, né, entrevista. gente? É, Nas 10 costas, anos, tem né? que ter. Ele com 36, né? 10 anos, já aprendeu. Imagina quando ela tiver 36 anos de experiência, hein? Caramba. Vai nos engolir. Vai ser presidente do Sebrae. Vai ser presidente do Sebrae. Agora, Letícia, como separar a Letícia pessoa da Letícia marca, da Letícia grife nas redes sociais? Isso já virou uma coisa só? Você consegue separar? E se seu público, seu cliente também consegue separar essas duas Letícias? Eu acho que, assim, o público, ele não consegue... Isso até a gente fala da estratégia omnichannel, que é a estratégia omnicanal, que é... O cliente, ele sempre vai se relacionar com a mesma pessoa, independente da frente que ela tá assistindo. Então, assim, se eu tô comprando de uma marca de roupa, não importa se é na loja física, ou se é no marketplace, ou na loja virtual, eu vou pensar que eu tô comprando da marca. Então, isso é muito importante. Quando o cliente ou o seguidor me vê, ele me vê como a Letícia, dona da LV. Não tem como existir a Letícia sem a LV e a LV sem a Letícia. Porque foi construído dessa forma. Até hoje eu sou front face da marca, eu sou a pessoa que aparece pra fazer comunicado, pra fazer lançamento. Então não existe isso. E até foi uma coisa muito positiva, porque durante a pandemia, que foi um momento que a gente teve bastante medo, porque a gente é uma fábrica, hoje a gente tem mais de 80 funcionários e são costureiras, que faziam parte do grupo de risco. Então, a chance da gente ter que fechar a fábrica e não conseguir fabricar mais as nossas peças era muito grande. E sem produto, não tinha como vender. E aí, eu tinha uma base de seguidores que me acompanhavam de outras empresárias que gostavam do que eu fazia na LV e queriam acompanhar o meu Instagram pessoal. E aí, como a gente fez várias estratégias, a gente começou a vender bastante na pandemia. E as mídias, né, os jornais, as revistas, como teve a aceleração do digital, vieram falar comigo do tipo, o que você faz para vender online? Porque você nasceu, a gente é uma DNVB, a gente nasceu nativo digital. Então, a gente nasceu na internet. Quem nasce na internet tem uma agilidade que às vezes as marcas offline não têm. Então, a gente tinha essa agilidade e todo mundo começou a perguntar, né? Como que vocês fazem? E aí eu falei assim, gente, eu preciso de um produto, oferecer um produto que seja inversamente proporcional à roupa. Então, que eu não precise de um produto físico para vender, que eu não precise de produção, que eu consiga escalar rapidamente. E aí eu decidi lançar um curso sobre empreendedorismo de moda. E aí, isso é muito importante, porque
durante 10 anos eu construí uma carreira de credibilidade, aparecendo nas redes sociais, e você vai criando reputação, você vai criando autoridade. E aí, quando você consegue criar isso, você entende que você pode vender qualquer coisa. Não importa o produto que você está vendendo, você está vendendo a sua imagem. Então, a gente lançou nossa primeira plataforma de cursos para e-commerce de moda, e aí foi um grande sucesso, assim, porque eu estava atrelada a várias frentes, e diversificação é algo muito interessante também. Quando você diversifica os seus produtos, os seus canais, suas empresas, você consegue ter um equilíbrio melhor. Você não depende, né? Não coloca todas as suas moedinhas de ouro num lugar só. Então, diversificar também é algo muito interessante. Mas hoje eu não tento mais dividir. A Letícia Vaz, educação... É uma coisa só. É uma coisa só, porque no final do dia, quem me acompanha me vê como uma pessoa só. Agora, acho que ela tem até marketing, porque tem uma marca muito famosa da Europa, que é LV também, Louis Vuitton. Sim. Você pensou nisso também? Pior que não, porque veio Letícia Vaz, mas eu sofri, gente. Sofri. A Luluzinha me incomoda, entende? Porque a gente concorre com isso, né? Ele veio Store no Google, enfim. Tudo bem, você está sendo comparada com a grande. Muito bom, né? Tá ali com a maior. E é legal porque ela já pensou também numa coisa bacana, que foi, ela criou um curso, que ela capitalizou com isso, para ensinar novos empreendedores. Exatamente. Então ela ganha com a loja dela e ganha concurso. É inteligente. Qual o próximo passo? Daqui a pouco você responde. Tá bom. Que agora eu quero saber, você, meu conterrâneo, Enio Pinto, como organizar as finanças do dia a dia separando o pessoal do negócio? É difícil? Cara, essa questão financeira nas organizações, até, olha uma curiosidade, o tema mais procurado nos sites do Sebrae, no nosso portal, que é um portal gigante sobre a temática do empreendedorismo, é finanças. E as pessoas não se dão conta que não existe o departamento financeiro, vai. Finanças é um desdobramento, é uma consequência do que as outras áreas fazem. Alguém compra, alguém vende, alguém produz, e tudo isso desdobra-se em questões financeiras. Então você não resolve os problemas financeiros num departamento de finanças, né? Se você comprar melhor, só vende bem quem compra bem, você vai impactar as suas finanças. Se você conseguir vender mais à vista e deixar o seu dinheiro mais na sua mão e menos na mão do seu cliente, sendo que você parcela menos, você vai ter um fluxo de caixa mais saudável. Ou seja, as medidas adotadas em outras áreas impactam o departamento de finanças. Mas para você ter, de fato, um controle bacana da área financeira da tua empresa, criação e manutenção atualizado de controles gerenciais. Um contas a pagar, um contas a receber, um caixa diária, um fluxo de caixa. Sim. Tá? Porque o fluxo de caixa é quase que assim, uma bola de cristal, ela te permite ver futuro, Ceará. O fluxo de caixa eu faço a projeção do que vai entrar e do que vai sair, e aí tenho condição de ver lá na frente quando vai faltar dinheiro, e vejo a melhor maneira de fazer uma captação desse recurso, e posso também ver quando vai sobrar dinheiro, e já tomo uma decisão de onde vou estar aplicando esse. Vou reinvestir, vou fazer uma retirada para mim, vou diversificar. Então, assim, controles gerenciais, claro, atualizados, né? Ele vai ser, de alguma maneira, o controle, uma bússola para o teu negócio. Perfeito. Eu queria saber se existe um passo a passo de orientação para o pessoal que está em casa ouvindo e nos vendo, de como vender no Instagram e no TikTok, né? Assim como o Sebrae orienta esses microempreendedores. Qual esse passo a passo? Por onde começar a investir nessas redes sociais tão potentes do mundo? Hoje não tem como um negócio não ter uma presença digital, né? E a Letícia aqui é a nossa especialista nessa temática. É inexorável. Toda empresa hoje já tem que nascer com uma presença digital. Toda. E o Qualquer povo negócio. demorou para acordar para isso, né? Muita gente demorou para acordar e acho que os mais velhos empreendedores viram isso nos jovens, né? O pai que já está empreendendo há muito tempo, tem lá os filhos que ele está ensinando, vai, pai, vamos para a internet, vamos fazer isso aqui. E muita gente que empreendia nas redes sociais, numa época difícil que nós passamos, né, na pandemia, foi um boom, né? Sim. Muita gente não saía de casa, começou a comprar pela internet. O que acontece? Ainda 30% dos negócios no Brasil não exploram redes sociais para fazer vendas. 30%? 30%. Né? E isso que você falou, Ceará, é uma verdade. Os empreendedores de outras gerações, os não millennials, os baby boomers, geração X, XY. ele quase sempre lança a mão de um filho, de um neto, que tem influência digital para ajudar a criar o Insta da empresa, vai. Sim. Né? Isso é muito comum. Né? Mas assim, o que a gente vê de maneira muito consistente é o seguinte: ter uma loja física é hoje quase que como ter a embaixada da tua marca.
né? É um lugar onde o cliente vai para ter uma experiência mais completa da marca, né? Assim, É igual o cara sair do brinquedo da Disney e acha que acabou e vê a loja ali. Exatamente. O marketing para consumir. É a mesma Exatamente. coisa. Tem gente que precisa ir na loja para saber como é que é o produto. Você tangibiliza a experiência, Gostei da né? frase. Ter uma loja física é como ter uma embaixada da marca. Perfeito. Perfeito isso. E aí cuidado que a gente tem que ter quase sempre nessas embaixadas, que isso fica às vezes em segundo plano, é assim, se é uma embaixada, eu não tenho que ter ali um vendedor. Porque vendedor quase sempre está vendedor enquanto ele estuda. Assim, você tem que ter ali um cara que é o cônsul, embaixador da marca, um cara que, de fato, ele é vendedor. Né? Porque a gente cuida do ambiente, cuida do mix de produto, cuida de um monte de coisa e bota uma pessoa, às vezes, um pouco despreparada para fazer aquela experiência mágica acontecer. A gente vive hoje a era da entrega de valor. O cliente Ceará, ele quer continuar pagando preço, mas quem receber valor. E valor é o quê? É o benefício que ele veio buscar, mas por meio de uma experiência memorável, de uma experiência incrível. E tudo o que acontece no ambiente físico tem que reverberar, tem que de alguma maneira ser replicado nos ambientes digitais, né? Precisa ter essa experiência do físico, né? O ideal é que você tenha essa experiência no físico, assim, para você ir lá. Muita gente vai até para interagir com o produto. Cara, eu vou comprar uma geladeira, eu quero tocar, eu quero abrir, eu quero assim, ver, eu quero medir. Eu sou assim, eu ando com chaveiro de trena, juro. Isso. É que eu tirei hoje. Então eu vejo alguma coisa aqui, tá em casa, a TV tá em casa, peraí. Eu já meço ali, eu sou assim. Mas eu preciso ver o produto. Quando eu já conheço, não, fui a primeira vez, sou cliente da loja, agora eu sei que tudo lá é bom, então eu compro pela internet. Muita gente vai até a embaixada experimentar um pouco do produto, mas aí depois fecha a compra na internet. É a omnicanalidade. São os canais todos fundidos e o cliente escolhe em qual canal ele quer interagir. Mas, assim, a rede social hoje, e foi muito alavancada pela pandemia, para o pequeno empreendedor, Letícia, aí até você nos ajuda, tem um combo que é matador, que é o Instagram para imagens, fotos, vídeos, com um link para o WhatsApp, Sim. onde você vai lá e fecha a venda. Né? Isso aí. E o Sebrae, inclusive, tem muitos cursos à distância, na nossa plataforma de EAD, no nosso portal, para te ensinar o passo a passo direitinho de como se organizar para fazer essa venda acontecer. Perfeito. Vende mais no Instagram ou no TikTok? Porque são públicos diferentes, ou não? No início, né, na vinda do TikTok pro Brasil, lá em 2016, 2017, ele começou a fazer sucesso mais para 2022, o TikTok era muito uma geração Z mais nova, geração alfa. Porque é uma rede social nova. Então, a gente sempre fala que as pessoas que vão pegar novos movimentos são os early adopters, que são as pessoas que vão... estão mais abertas a coisas que elas não conhecem. Então, todo mundo sempre tem um filho, ou um amigo, ou um sobrinho, que é aquela pessoa que... lançou isso, eu não sei nem como vai usar, mas já tá comprando. Ou um festival, alguma coisa. Então, normalmente, são gerações mais novas. E aí, o TikTok, ele veio com uma geração um pouco mais nova, mas pela capilaridade dele e pelo tipo de conteúdo dele, porque o TikTok, diferente do Instagram, o TikTok não é uma rede social. Ninguém sabe sobre isso. Não, peraí, Ninguém fala isso. Atenção, essa é exclusiva. Tem que avisar os chineses. Eu tô sabendo agora. Quanto tempo o TikTok tá no Brasil? 5, 6 anos? Sim, por aí. Letícia Vaz, essa jovem empreendedora com apenas 28 anos, começou com 17, está dizendo que o TikTok não é uma rede social? Não, é uma plataforma de entretenimento. Porque o que acontece? Para ser uma rede social, você tem que ter muita conexão. Quando você entra no Instagram... Anotei aqui, aprendi assim. Mais uma. Quando você entra no Instagram, o que você faz? Normalmente, você checa seus directs, é uma coisa de comunicação. Você checa sua DM, você responde alguém. Quando você tá no Instagram, você acompanha pessoas. Você segue o seu pai, sua irmã, seu amigo. Então, é uma rede social, porque ela é social. Você conversa com pessoas. Você socializa. O TikTok, o foco não é o perfil, e sim o conteúdo. Por isso que tantas pessoas explodem no TikTok. Porque se você fizer um conteúdo bom, a aba de recomendação do TikTok, que é a For You, ela recomenda com base no algoritmo do seu interesse. Então, se você se interessar sobre empreendedorismo, não importa quem está fazendo o conteúdo. Se é sua prima, seu irmão, seu tio, seu pai. Importa o tipo de conteúdo que ele está ofertando. Então, são algoritmos que funcionam de forma diferente. O TikTok é como se fosse o YouTube no formato vertical. É uma plataforma em que você vai buscar. Tanto que a geração Z e a geração Alpha não procuram mais no Google quando vão ver um produto. Procuram no TikTok. Porque eles
eles querem ver reviews, né? Querem ver o que as pessoas estão falando sobre o produto. Porque ali no TikTok, todo mundo tá produzindo conteúdo o tempo todo. Tanto que a quantidade de conteúdos que tem no TikTok é muito maior do que a quantidade de conteúdo que tem no Instagram. Porque não é sobre você, é sobre o conteúdo que você faz. Enio, qual o conselho mais ultrapassado que você ainda ouve sendo dado a pequenos empreendedores? Ai, boa pergunta, que você tá do curiosa. lado e você, puxa, esse cara tá falando isso, eu não posso me meter aqui porque eu tô num voo no aeroporto, ele tá falando de empreendedorismo, ele não sabe quem eu sou, e ele tá falando uma bobagem pro coitado aqui do lado. Qual o conselho mais retrógrado, ultrapassado que você já ouviu alguém falar para querer ajudar e, na verdade, estava atrapalhando? O que acontece, Ceará? A dinâmica de gestão dos negócios é muito acelerada, né? Porque, assim, a vida, o mundo é muito acelerado e isso vai, de alguma maneira, impactando, reverberando nos negócios também. Eu sou acelerado, cara. Cara, não, tô vendo aqui percebi. vocês dois aqui. Acelerado pra Eu já tô caramba. cansado de olhar Mas pra a vocês dicção dois. tá boa, dá para entender, Tá bom, né? não, Então tá bom. ótima. Tá ótimo. Mas, assim, uma coisa que caiu, assim, a gente ainda ouve muito, havia uma preocupação no passado muito grande em relação à figura do sócio. Até vamos ouvir aqui se Letícia tem sócio. Né? Assim, o sócio era o cara que ia dividir o lucro com você. Era um cara que era um problema, era um cara que ia divergir da sua opinião. E, assim, administrar o sócio no dia a dia era dramático, né? E aí as empresas, de alguma maneira, sempre fugiram do sócio. O que deixa o pequeno empreendedor muito mais estressado e sobrecarregado, né? E aí algumas coisas que o sócio agrega. Vamos lá. O sócio, ele melhora a tua agenda, porque ele divide os compromissos com você. O sócio, ele traz competências que necessariamente você não tem. O ideal é que vocês tenham objetivos convergentes, mas perfis complementares, né? Então isso é muito importante. O sócio muitas vezes entra com capital. Você não tem todo o recurso necessário e ele vai trazer algum dinheiro. O sócio divide com você um risco futuro. Vai que o negócio não está indo tão bem, vocês têm que fazer novos aportes, o sócio entra com algum recurso aí também. E melhor de tudo, o sócio faz um contraponto. O sócio, assim, ele vai refletir, ele vai questionar, ele vai exigir que você elabore mais as suas estratégias. Então, assim, todo dia de manhã, quando você senta com o teu sócio e fala, hoje eu vou fazer isso, assim, assim, assado, ele fala, poxa, mas por que a gente não pode ir por ali em vez de ir por aqui e tal? Isso vai agregar muito valor ao teu negócio. E como os negócios hoje são muito plurais, muito diversificados, é muito difícil você ter a visão do todo, dominar tudo, fazer um pouco do que a Letícia fez no começo. É verdade. Por isso que é bom ter sócio, cada um é forte numa área, né? Exato. Eu tô começando agora a empreender, mas já empreendia também desde criança. Vendia na escola, pulseirinha, Olá. de linha, com tricô, com o nome das pessoas. Eu sempre já vendi livros na calçada, já fiz muita coisa e abri uma empresa agora que chama Vox Benefícios. Depois eu quero sentar com você para me dar uma aula aqui, vocês dois, porque eu tenho mais 2, 3 sócios. E eu tô aprendendo. Olha só, eu tô empreendendo e tô aprendendo com vocês aqui agora nesse bate-papo. É o seguinte, qual foi a ideia mais inusitada de um pequeno empreendedor que deu certo? Que tinha tudo para dar errado, mas aquela pequena ideia deu certo com aquele pequeno empreendedor. Tem alguma história para lembrar assim? Olha só, Ceará, Letícia, o Sebrae fez ano passado, para vocês terem uma ideia, 60 milhões de atendimentos. 60 milhões. É muito atendimento. muita gente. É um gigante. É a maior agência de fomento ao empreendedorismo do mundo, né? A gente se compara com os congêneres mundo afora. A UNCTAD, que é um braço das Nações Unidas, faz essa classificação. E o Sebrae cara, um orgulho para os brasileiros. É a maior agência de fomento. E 60 milhões de atendimentos foram dirigidos a 16 milhões de usuários distintos. Claro que tem recorrência, eles voltam e tal. E um caso que me chamou a atenção foi uma empresa de Papais Noel. Entendeu? Assim, o camarada nos procurou, havia uma demanda, porque veja, empresa existe para resolver problema. Vai chegando no período de Natal e, cara, o problema é, preciso de um Papai Noel para animar a minha festa, o meu shopping, um evento de fim de ano. E o cara procurou o Sebrae, entendeu? Ele chegou lá e, cara, ele era o próprio Papai Noel, tava paisana. Mas ele não chegou todo de vermelho. Tudo bem, eu sou Santa Claus, empresário, empreendedor, gostaria de orientação. Cara, a gente ficou olhando aquilo, o operador que estava atendendo ele me ligou e falou assim, eu tô atendendo o Papai Noel. Eu falei, cara,
Capricha, velho. Atende bem. Daqui a pouco estão chegando as renas. Entendeu? O trenó ele quer fazer Uber com o trenó. E assim, ele não dava conta da demanda. E aí ele formalizou o negócio, registrou bonitinho e ele prestava serviços de animação de festa na condição de Papai Noel. Né? E assim, cara, e o negócio dele bombou. É um negócio sazonal, ok? Só vai trabalhar em dezembro. Ele tá diversificando, ele tá encontrando outros personagens, apesar de que ele tem um aspecto bem de Papai Noel, né? Mas assim, foi uma coisa que a gente deu muita risada, assim. Não, o cara chegar paisano. O Papai Noel chegou a paisano, chinelão, né? De bermuda. Camisão A estampada. gente entrevistou aqui no Festa da Firma, nós temos um episódio com um ator que veio aqui e ele trabalha como Papai Noel. É um dos mais conhecidos do Brasil, né? Eu não lembro o valor, o Ralph, mas ele falou que antigamente cobrava, acho que era 40 e poucos mil reais. 30 uma coisa assim. E aí depois eu entrevistei a pessoa por trás daquela indumentária, daquela fantasia. E o papo foi bem legal, né? Foi bem legal o papo, porque eles trabalham uma vez por ano, mas ganham muito, só que trabalham muito. Trabalham às vezes 12, 15 horas ali de fantasiado de Papai Noel, mas juntam uma grana, porque não vai trabalhar o ano inteiro, então tem que ganhar dinheiro naquela época. Quais são os benefícios de ser ou se tornar um MEI e como começar? É difícil? É meio complicado? O trocadilho. Não, Ceará, inclusive é muito fácil. Você se formaliza como MEI hoje, é absolutamente gratuito. Você pode até ligar no 0800 do Sebrae e eu formalizo você em 10 minutos. 10 minutos? E te mando por e-mail, como você quiser, o teu CNPJ registrado. Né? Então, cara, a gente desburocratizou muito isso no Brasil e zero custos, tá? A partir do momento que você se formaliza, para mim o grande benefício é que quando você se formaliza, você passa a olhar para aquele negócio de maneira mais séria. Você fala, cara, agora não é mais bico. Agora é de fato um negócio. E você começa a profissionalizar a sua gestão, toda a sua atitude, o seu comportamento, suas relações, o cuidado com o cliente. Mas assim, é importante dizer que a partir do momento que você está formal, você tendo um CNPJ, você pode ter maquininha de cartão, você tem linhas de crédito diferenciadas por ser pessoa jurídica, você pode ser fornecedor para o governo, pode participar de licitações públicas, você pode fazer o B2B, ou seja, você pode ser fornecedor de outras empresas, porque eles não compram de quem não pode emitir nota. Às né? vezes você consegue melhores fornecedores, porque a maior parte dos fornecedores só vendem para CNPJ, dividir a conta física da conta jurídica. Perfeitamente. Olha aí, Letícia, tem que levar a Letícia para ser consultora. Você vai contratar a Letícia? Cara, eu tô achando. eu se quero, você não por contratar, favor. Vou indicar a Farol aqui pro nosso a Farol. Sebrae São Paulo. Alguém aqui pode me contratar, tá? A gente contrata aqui pro podcast, né? Obrigada. Faz um preço bom, que você já tá muito rica. Você já tá vendendo curso. O Papai Noel que tá rico, eu não. Mas ela, pô, a menina tem 28 anos, 11 anos com isso, já tá se dando muito bem, tá dando uma aula aqui pra gente, eu tô aprendendo muito. Eu tenho outra pergunta aqui, que tá no roteiro, que é: crédito é um bom ou um mau negócio? Como o MEI pode usar crédito para crescer sem perder em dívidas? Tem alguma dica para você dar para quem tá pensando a mesma coisa que eu pensei aqui, dessa pergunta belíssima do nosso roteirista? Vamos aplaudir o nosso roteirista? Opa. Vamos aplaudir, porque são Bem, uhul. perguntas maravilhosas. Ó, só para não, assim, fechar a última, Ceará, tem todo um pacote previdenciário muito interessante. Tá. Quando você vira MEI, tá? O MEI, ele tem auxílio doença, ele tem auxílio reclusão, ele tem salário maternidade, ele pode aposentar por idade ou invalidez, ele tem pensão por morte, tem um pacote previdenciário muito bacana. Então, vale muito, 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 muito a pena. Perfeito, Tá? legal. Você está tirando muitas dúvidas aqui, porque tem gente que não sabia disso. Inclusive, Exatamente. eu não sabia disso. Muito, muito legal. Dá uma segurança para quem está começando, né? Para o futuro. Porque o Sem cara hoje dúvida. está trabalhando, investindo, mas ele tem que investir também pensando já no futuro dele. Legal. Mas a E questão do crédito, vamos lá. A questão do crédito. O É crédito, bom ou mal? Eu acho muito bem-vindo quando, de fato, você... Assim, vamos lá. Quando você tem necessidade real. Porque muita gente procura o Sebrae. Tô precisando de um financiamento para giro. E a gente vai lá, Ceará. Na verdade, ele está super estocado. O dinheiro dele está parado no estoque. Ou contas a receber dele não bate com contas a pagar. Quando chega o dia de pagar aluguel, entre outros itens de custos que ele tem, não tem dinheiro entrando. Então, muitas vezes, esse indivíduo precisa muito mais de uma orientação de uma consultoria do que crédito.
Mas se a gente vai lá e constata que de fato ele tem necessidade de crédito e que o crédito vai alavancar as vendas do negócio dele, colocar ele num outro patamar, e ele tem o que a gente chama de capacidade de pagamento, ou seja, ele tem um discricionário financeiro que permite honrar aquela prestação sem maiores dificuldades, é um excelente negócio. Então, pegar quando de fato precisa, pegar só o que precisa e aplicar de fato no negócio. Porque, Ceará, tem uma galera que às vezes pega assim, tá precisando, precisava de 30, pega 50, aproveita, troca o carro, e aquilo não vai reverberar em mais vendas e ele se complica na hora de pagar. Então, crédito, quando é tratado de uma forma profissional, cara, é muito bem-vindo. Perfeito. Tem cara que é esperto. Não, vou aproveitar aqui, pedir 30 pau a mais, já troco o carro aqui, reforma a casa. Aí não vai, porque na hora que ele precisar, ele não tem aquele fundo que você falou, né? Que você tem que guardar sempre ali um fundo para se precisar. Reserva de emergência. Exatamente, uma reserva de emergência. Agora, como a inteligência artificial? Porque estamos vivendo essa era da inteligência artificial. É impressionante como as coisas são rápidas, né? Dinâmicas, né? Deve ou não deve estar mudando o jogo para o microempreendedor? O cara tem que acordar agora, opa, o negócio está mudando, rede social agora, o vídeo vai ficar mais bonito, para chamar mais atenção, tem que usar a inteligência artificial. O que você acha? Qual a sua opinião? E depois a sua opinião. Tá, vamos lá. Eu acho que é inexorável, não temos como resistir à questão da inteligência artificial. Não dá para fugir. Não dá. Vai agregar valor, de fato, em todos os campos da vida humana. Tá? Eu acho que você tem que usar tanto para questões meio dentro da sua organização, ela vai acelerar muito os seus processos, vai te dar muita agilidade, tá? Quanto você pode usar também para fazer um atendimento do teu cliente, né? Então vamos lá, eu vou te dar um exemplo do que é a nossa preocupação no Sebrae e isso também serve para o pequeno empreendedor. Eu tenho lá, Ceará e Letícia, um contact center, um 0800. Nós temos, para ser preciso, 312 posições de atendimento, 24/7. Se você ligar dia de Natal, 00:30, um técnico do Sebrae vai te atender. Tá? A gente está lá o dia inteiro à sua disposição. A gente está colocando a inteligência artificial não para interagir diretamente com o cliente, mas para ser um consultor do nosso operador. A grande preocupação que a gente tem, até pelo perfil do brasileiro, Ceará, é de fazer sempre um atendimento muito humanizado. Mas a inteligência artificial pode me dar insumo, material, conteúdo, né, bastante relevante, conteúdo cirúrgico, para que eu possa fazer ali uma moderação da inteligência artificial com o meu cliente e passar aquele conhecimento todo para o meu cliente de forma humanizada. Então eu entendo que todo pequeno, médio, grande negócio tem que começar a usar a inteligência artificial. Mas é uma tendência acessível a todas as pessoas? Sim, hoje você tem... Consegue? Sim, você tem versões no mercado ou a valores muito residuais, ou até algumas versões gratuitas que já te auxiliam de forma relevante. Você usa a inteligência artificial? Uso. Você coloca lá também vídeo, voz. Oi, sumida. Não, Como é? não. Oi, sumida. Mentira. Não faço, não. Porque você falou no começo lá que interage com as pessoas usando a linguagem dos teus clientes, né? Isso. O que a gente usa bastante, primeiro, é uma triagem do atendimento, porque existem dúvidas que são muito repetitivas e muito básicas, do tipo, qual o prazo de entrega? Qual é o tamanho? Eu visto isso. Qual tamanho eu uso? Como é a política de troca? Isso não necessariamente... Eu tô perdendo o poder de crítica do meu atendente, do meu comercial, para atender uma pergunta que não precisa, né? Não precisa dele. Então, a gente faz essa triagem inicial. Caso tenha algum problema ou alguma pergunta que essa inteligência artificial não vai conseguir atender nesse início, aí sim a gente passa para um atendimento humano. Mas essa triagem já ajuda a reduzir, porque grande parte das dúvidas já foram informadas, mas às vezes o cliente não lê, então a gente só repassa isso. E eu uso muito no meu dia a dia para auxiliar na criação de conteúdo, a entender, a pesquisar dados. Então ali, qualquer coisa que você joga, você consegue ter uma resposta muito boa, procurando num banco de dados muito maior do que se você fosse fazer essa pesquisa. Aí como usar a inteligência artificial para criar conteúdo ou apostar em produtos sustentáveis, que a gente vive uma era aí da sustentabilidade. Como é que devemos usar e como usar a IA?
Para a criação de conteúdo, eu acho que primeiro dá para você desenvolver a sua persona ideal, né? Você pega ali, pode ser no ChatGPT, enfim, você pode criar a sua persona ideal, que é a pessoa que te segue, pode ser o seu cliente ou pode ser o seu seguidor, se você for influenciadora. E aí você desenha tudo dele, assim, os desejos dele, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, o que ele consome, o que ele ama, o que ele não gosta. Enfim, você vai desenhando esse perfil. E aí, a partir dali, você vai desenvolvendo novos conteúdos de acordo com a rede social. Isso também é muito importante. Cada rede social, ela precisa do seu conteúdo nativo. Então, não adianta eu pegar o mesmo conteúdo e replicar para todas as redes. Porque se for para eu pegar o mesmo conteúdo e replicar para todas as redes sociais, eu não preciso que a pessoa me siga em todas as redes. Se ela me seguir em uma, ela já vai ver o conteúdo. Se ela me seguir em 5, ela vai ver o mesmo conteúdo 5 vezes. Uma coisa chama a outra, né? Então, você precisa criar conteúdo nativo. Então, a inteligência artificial ajuda muito nessa parte de entender qual é o conteúdo melhor para cada rede. Porque, às vezes, eu posso ter uma temática do tipo, quais são os benefícios de ser MEI? Pode ser essa temática. Só que no YouTube eu vou abordar de uma forma, no TikTok eu vou abordar de outra forma, no Instagram eu vou abordar de outra forma, para conseguir fazer com que o algoritmo trabalhe ao meu favor. Então, a inteligência artificial ajuda muito a entender qual é o formato de cada rede social. Perfeito. Pergunta agora que tem aqui, ó. Existe um sucesso perigoso, tipo aquele que chega antes da estrutura estar pronta? Você pode me dar um exemplo? Tem um sucesso perigoso? Acreditem que existem crises de sucesso. Tá? Assim, por exemplo, o mundo hoje de venda pela internet gera muitas situações em que o empreendedor vende bem, ou seja, sucesso, mas ele não tem uma logística que permita ele fazer as entregas de maneira adequada. E aí ele vai frustrar as expectativas do cliente dele e isso vai trazer uma situação bastante desagradável para o negócio dele. Assim, o cliente compra, hoje o cliente fica o tempo todo querendo ser surpreendido e aí assim, o prazo de entrega é de 5 dias. Ele fala, não, eles falam 5, mas chega em 3. E aí dá 5, dá 8, dá 10, o produto não chega. E aí, ou seja, essa falta de estrutura, né, esse back-office aí, essa falta de logística vai frustrar a clientela e provavelmente esse cliente estará perdido para sempre. Letícia, você já se sentiu refém do algoritmo, assim? Como é que você lida com isso? Porque é um vício. Quando eu trabalhava em televisão, eu tinha o privilégio de ter ali audiência no meu celular. Eu fiz amizade com o dono da emissora e ele me deu a senha ali do antigo Ibope. E aquilo é um vício, né? Você quer saber se você tá bem, se você tá dando audiência. Como é que você encara isso, o algoritmo? No e-commerce é o Google Analytics. A gente fica atualizando para ver quantas pessoas tem no site. Mas você é viciada nisso? Você é mais viciada em ver curtidas, comentários, engajamento? Como é que você vê isso? Não, eu acho que assim, primeiro que eu acho que a gente precisa conhecer estrategicamente como funcionam as redes sociais pra gente conseguir criar um conteúdo que ele vai performar bem, que ele vai funcionar bem. E uma coisa que poucos empreendedores entendem é que não necessariamente o conteúdo que vai dar muito like ou muito comentário vai ser o conteúdo que vai te trazer vendas. Uma coisa é você viralizar, outra coisa é você vender. Porque não necessariamente existem várias marcas e vários influenciadores que têm quantidades exorbitantes de seguidores. Só que quando ele vai tentar vender um produto, ele não consegue converter em vendas. E isso acontece por conta do formato de conteúdo, do alinhamento, às vezes, do preço com o público que te acompanha, com a criação de desejo. Às vezes você não criou desejo suficiente naquele produto para que todo mundo compre. Então, o que as pessoas, os empreendedores precisam entender é que, assim, claro, é muito legal você ter um perfil com muitos seguidores e que vai ter muito like, vai ter muito comentário, mas like não paga conta. No final do mês... Like não paga conta. No final do mês, o que vai fazer você conseguir pagar suas contas não é nem o faturamento, é o lucro, né? É o quanto você consegue ali pagar tudo e ainda sobrar, estar no azul e não estar no vermelho. Então, acho que isso é muito importante. Às vezes, ficar refém de números que não são relevantes, por isso que eu falo muito da Analytics. Eu gosto muito de acompanhar quantas pessoas estão dentro do meu site, porque aí, quem tá dentro do meu site vai fazer uma compra. Então, aí eu tenho um peso melhor de faturamento. Mas like, comentário, é legal, mas não é o mais relevante. Perfeito, até ele anotou, like não paga conta. Perfeito. TikTok não é rede, like não paga conta. Não, sensacional. Muito legal isso que ela estava falando pra gente, porque eu sempre analisei isso. Olha só, existem muitos influenciadores que têm aí, sei lá, 30 milhões de seguidores.
E as marcas estão vendo isso, tá? Sim. E aí a marca quer anunciar um produto mais da nossa terra, do Ceará. Uma goma de tapioca lá, né? Que lá é uma coisa normal da alimentação do cearense, desde criança que a gente come isso. Agora, gourmetizaram a tapioca, o pessoal que quer treinar manda tapioca. Então, assim, às vezes o cara tem uma marca de tapioca aqui em São Paulo, ele anuncia com um cara da região que ele vai vender muito mais, vai engajar mais do que pegar um artista famoso que não consome aquilo, não tem Exato. identidade com a marca. Então, é melhor pegar com quem realmente mostra no dia a dia, nas redes sociais, que gosta daquele tipo de produto para engajar e vender, não é isso? Do que uma pessoa que tem muitos seguidores e muitos likes que não vai fechar a conta. Sim, porque a nova geração, ela é muito avessa à publicidade, né? Então, ela não gosta de publicidade com cara de publicidade. Você vai assistir um vídeo no YouTube, aparece uma publicidade e você tá querendo pular o mais rápido possível. Exatamente. Então, Tem que ser orgânico. Tem que ser orgânico. E aí quem vai trazer orgânico são esses micro e pequenos influenciadores que conversam com um nicho muito específico, né? Então, você tem que localizar Vamos supor que você vende moda fitness. Você tem que localizar qual é o seguidor, o influenciador, independente da quantidade de seguidores, que vai conversar exatamente com o público que você quer. Que vai treinar, vai ter uma aquele vida alcance, saudável. Né? E aí não importa se são 100 mil, ou 10 mil, ou 1.000. Importa a taxa de conversão. Então isso é uma coisa que tem que ser muito avaliada. E eu acho assim, que eu não vejo novela, mas às vezes eu vejo uma cena... Eu acredito que a Globo faz muito bem isso há muito tempo, que é vender um produto dentro de uma cena da novela. Exato. Né? Ah, você pagou suas contas? Não paguei não, então tem esse novo cartão, não sei o quê, vamos no banco. É tão natural. Poucas pessoas percebem isso, né? Que você está anunciando dentro de uma cena da novela. A internet, eu vejo pela minha filha, o que ela consome. Essa nova geração quase não vê televisão. Sim. Mas não tem paciência. Né? E olha que louco. Assim como inventaram os cortes lá no Instagram, no TikTok, vídeos curtos. Sim. A gente viu na era de podcast que tem podcast que dura 12 horas aí. Olha só essa contrapartida. Podcast, para vocês, o que é essa tendência do podcast com as marcas? O Sebrae também direciona essas pessoas que querem começar nesse nicho, que já está aí há bastante tempo, né? E o cara não sabe como começar. Vocês dão esse direcionamento? Olha, a qualquer tipo de negócio, em qualquer segmento, a gente orienta aí o passo a passo inicial. Até, Ceará, uma curiosidade, a maioria das pessoas que procuram o Sebrae são candidatos a empresário. É mais demandado o candidato a empresário ao Sebrae do que o empresário já estabelecido, para você ter uma ideia. Então a gente orienta em qualquer e todo segmento. Agora, claro, a gente não dá uma orientação sobre, por exemplo, o cara que abriu o restaurante, eu não ensino ele a cozinhar. Perfeito. A gente sempre fica no enfoque, no escopo Sim. de gestão. Então, o que eu vou ensinar ele é sair do achismo se um empreendimento vai dar certo para a constatação. Quase sempre através de um planejamento, do que a gente chama de um plano de negócio, um business plan. Eu vou tirar a tua ideia da cabeça, colocar no papel... E concretizar lá. Para checar se de fato aquilo tem uma perspectiva de sucesso antes que você coloque isso na rua. E quais são os maiores desafios de um MEI? É o marketing ou é o vender mais? O marketing vai impulsionar a venda, né? Mas assim, o grande desafio do MEI é entender profundamente o seu cliente. Coisa que eu fiquei olhando aqui a Letícia falando que fez o trabalho de sacoleira. Assim, cara, a razão de ser de qualquer negócio é o cliente, né? Empresas existem para resolver problemas. Problemas de quem? Do cliente. O cliente é o patrão. É isso, é a razão de ser de qualquer empreendimento. Então, assim, qualquer empreendedor, o MEI, qualquer empreendedor que tiver um conhecimento profundo do cliente, ele começa a entender quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são os sonhos do seu cliente, e aí ele tendo condição de estar entregando isso, a possibilidade de sucesso é grande. Qual o projeto do Sebrae o MEI precisa conhecer, de fato, que pode impactar o seu negócio? O que é que ele precisa saber que não pode faltar ali? Eu tenho que saber isso, preciso aprender a fazer isso. Olha, até bem na linha do que eu falei logo na primeira pergunta, quais foram as grandes ondas que transformaram o empreendedorismo, nós temos produtos que a gente chama de up digital, aquele MEI que quer usar rede social para vender.
Então é fundamental que hoje ele lance mão dessa ferramenta, não tem como sobreviver sem isso, tá? E a gente tem também soluções como o Empretec, que lapidam a atitude empreendedora do cliente. Às vezes ele é um cara que não tem determinadas características que são críticas para o sucesso empresarial, a gente vai instalar isso nele. É um cara que não estabelece metas, é um cara que não planeja, é um cara que não tem foco em qualidade, a gente vai lapidar isso no comportamento dele. Então, soluções de up digital e soluções de lapidar o espírito, a atitude empreendedora, são 2 projetos que você precisa conhecer no Sebrae. Agora, na opinião de vocês, vou começar com a Letícia, o que é que todo empreendedor bem-sucedido no Brasil tem em comum, mesmo sendo de setores diferentes? Qual o mais comum entre todos esses empreendedores jovens, Eu acho antigos? que resiliência. Resiliência. Eu A acho que palavra que está em moda há muito tempo, né? Está hypada. tá hypada, mas eu acho que, assim, muita gente fala sobre motivação. Só que eu acho que a motivação, ela acaba, né? Eu posso estar muito motivada para começar alguma coisa, só que a minha empresa, ela vai existir nos dias que eu estiver motivada e no dia que eu estiver desmotivada também. Então, eu preciso aprender a lidar com os meus dias bons e os meus dias ruins, porque eles vão chegar. Não importa se você tem muito sucesso, alguma coleção não vai funcionar, alguma coisa que você fez vai dar errado. Então, você precisa ter resiliência o suficiente para entender que são fases. Tanto a boa não dura para sempre, quanto a ruim não dura para sempre também. Então, quando você tá na boa, você tem que se preparar para ruim. Quando você tá na ruim, você tem que conseguir sair dali para se manter. Então, acho que disciplina, constância, se manter muito fiel ao que você se propôs e estudar. Eu acho que hoje os empreendedores, eles pecam muito nisso, porque não adianta nada eu ser resiliente, ser constante numa estratégia errada. Se eu não estiver andando para o caminho certo, meu objetivo tá aqui. Se eu estiver andando para cá, eu posso andar para sempre, eu não vou chegar no meu objetivo. Então, eu acho que é muito interessante você estudar, entender a estratégia, fazer da melhor forma possível, e quando você entender isso, aí sim, você consegue ser constante para o caminho certo. Até porque está sempre mudando, né? Tem sempre esse estudo no mercado, né? Não ficar ali ultrapassado, né? Você concorda, Enio? Queria saber a sua opinião. Concordo. Veja, e ela conceituou muito bem a diferença entre teimosia e resiliência. É o objetivo. Teimoso é o cara que não sabe o que está perseguindo, insiste com algo, mas não tem um alvo. Né? O resiliente não, ele sabe onde quer chegar e está comprometido para que aquilo aconteça. E aí eu vou trazer aqui, eu sou um romântico, sou um apaixonado pela minha esposa, pela esse cabelo do Richard Gere, do George Clooney. Isso. Dá pra ver que é romântico, esse olhão aí, ó. Olha, vou dizer uma coisa pra você. Olho bonito, cara, tem, né? Dá um close no olho. Esse Ceará, é cearense. É cearense aí, mas olha aí, o cabelo do Richard Gere, né, do George Clooney, com olhar e a inteligência, como a mulher não se apaixona. É casado, solteiro? Muito bem casado, há 27 anos. Importante a gente ter saúde, eu também sou casado. 3 filhos, 2 netos. Vamos lá. Mas, Ceará, paixão. Paixão. Tá? Assim, todos os dias, milhares de pessoas vão ao Sebrae com a pergunta que é: o que eu abro? O que está dando certo? Que tipo de negócio está bombando? Sim. E a resposta para essa pergunta é uma outra pergunta. Cara, o que você gosta de fazer? Faz a tua listinha. Quais são suas paixões? E aí ele volta com 3, 4, 5 itens e eu falo, tá bom. Nessas questões aí, em quais você é melhor que a média de todos os seres humanos? Porque aí eu começo a ter uma lista que é assim, ó, isso aqui eu sou apaixonado e eu tenho vantagens competitivas, eu sou bom nisso. Se isso vai ao encontro de necessidades da sua comunidade, você tem ali a sua vocação empresarial. Uma coisa que você é apaixonado, que você é competente e que tem gente que paga por aquilo. Então, assim, perfeito. Tudo começa aí na paixão. Perfeito. E eu converso muito com a minha filha, ela vai fazer 11 anos, e desde muito pequena, sei lá, 3, 4 anos, eu digo para ela, filha, quando alguém perguntar o que você vai ser quando crescer, responda, feliz. Porque você tem que escolher aquilo que vai te fazer feliz e saber o que você faz de melhor, né? Você não é obrigado a seguir um caminho porque seu pai seguiu, seu irmão seguiu, para você ser medíocre, ser apenas mais um. Então, isso que você falou é perfeito. Descobrir que você é apaixonado e que você vai fazer melhor do que a média das pessoas. Perfeito. Agora, eu fiquei sabendo aqui que a produção me falou que você tem 2 histórias que você gostaria de falar aqui que te emocionam. E como aqui não é só um programa que a gente, né, fala com humor, com amor, com paixão, e tudo fica interligado, a gente também se emociona.
E quando a gente fala daquilo que a gente gosta, não tem como não se emocionar. Que histórias são essas? São duas, né, produção? Eu queria saber, que eu tô curioso. Quem passou essa cola aí? Tá vendo? É quem te ama muito. Ceará, eu vou, de maneira muito resumida, contar aqui para vocês, assim, que são histórias que aconteceram no nosso dia a dia lá de Sebrae. Uma é lúdica até, porque eu trabalhava no Sebrae do Distrito Federal, os jovens consultores ficavam ali fazendo atendimento, eu fazia uma supervisão, e eu falava, olha, se você se apertar, olha para mim que eu me aproximo e tento te ajudar ali e tal. E aí aconteceu isso, o consultor ali meio apavorado, me olhando, eu me aproximei, ele estava atendendo um senhor, e eu sentei e ele falou assim, olha, eu estou explicando aqui para ele que aqui é o Sebrae, porque ele me disse que a égua dele morreu. E aí eu sentei, não, peraí, vai lá, meu senhor, conta, qual é o teu problema, né? Aí ele falou assim, olha, eu sou, em 30 segundos é assim, eu sou da cadeia de valor de reciclagem de papel, eu sou carroceiro, eu pego papel num supermercado, papelão que usam lá para embalar as geladeiras, os fogões e tal, e levo para uma indústria gráfica para fazer reciclagem. Só que nesse caminho, na minha carrocinha, a minha égua morreu. Né? Minha égua morreu, eu procurei o Sebrae. Né? E aí eu falei assim para ele, olha, não tem problema, é aqui mesmo, é com a gente. E aí a gente ligou para uma secretaria de zoonose e descobriu que existe um cemitério para enterrar animais de grande porte. Você não pode deixar uma égua abandonada no meio da rua e tal. E aí ligamos pro corpo de bombeiros, fomos lá desencilhar a égua dele, carregar a égua, fizemos o enterro da égua dele. Existia uma linha de crédito para microcrédito chamada Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, microcrédito FAT. A gente fez um projetinho e encaminhou para o FAT. Claro que eu não disse que era uma égua. Égua não estava entre os itens elegíveis para financiamento bancário. Eu coloquei que era a força motriz do negócio dele, um veículo utilitário que era imprescindível para o funcionamento dele. Liberaram o recurso para ele, ele comprou uma nova égua. E muito legal, porque eu estava trabalhando um dia lá, ele chegou com a carrocinha dele, parou, me arrastou até lá fora e foi batizar a égua dele. A égua chama Melzinha, é uma égua castanha, e eu sou o padrinho de batismo da égua desse senhor, que é o negócio dele. Né? Então, assim, eu falei, caraca, a gente senta na nossa frente e fala assim, olha, eu queria, sei lá, fazer o valuation da minha empresa, e gente senta na nossa frente e fala, olha, minha égua morreu. Né? E para esses dois mundos de cliente, o Sebrae tem solução. Né? Muito legal. Então, depois da história do Papai Noel, que chegou lá paisana para fazer o negócio, a história da égua que você ajudou, né, a fazer o velório. E tem mais uma que eu estou sabendo também da farmácia. Que história é essa da farmácia, desse empreendedor? Olha, Ceará, você abriu aqui perguntando assim, Enio, fala da tua trajetória. Foi. A minha trajetória no Sebrae foi marcada por esse atendimento. Assim, eu entrei no Sebrae estudante de economia, eu tinha 23 anos, 60 hoje, e eu queria pegar um pouco do jeito da consultoria para seguir com o meu próprio negócio. Eu falei, cara, vou ficar aqui uns 2 anos, é a maior escola de empreendedorismo do mundo, o Sebrae, e vou partir para o meu próprio negócio. Eu, como economista, atendia empresas na área de finanças, formação de preço, controle de gerenciais, fluxo de caixa e tal. Estava atendendo empresas de uma região lá em Brasília, chamada Braslândia, e a coisa estava indo bem, estava com um certo nome lá. Uma senhora agendou um momento comigo no Sebrae, chegou acompanhada de 2 jovens adolescentes, e ela falou assim, olha, a gente chegou aqui recomendada de pedir um atendimento para o senhor, a gente veio com o seu nome, você atendeu fulano, cicrano, beltrano, eles ficaram muito felizes com o trabalho que você fez lá, e a gente quer que você atenda a nossa farmácia. E ela começou a dizer qual era o problema dela. O problema dela era que o mix de produto lá que ela tinha não era adequado para o perfil de público daquela região, né? E era um problema de marketing. E eu, como consultor de finanças, fiquei o tempo todo, olha, entendi, eu vou te passar para um colega, a minha área não é bem essa, eu vou trazer um colega que é especialista. E ela falava assim, não, olha, a gente quer que seja você, recomendar o seu nome. Eu falava assim, não, mas é porque a minha área de atuação é outra, aqui quem atua é o fulano. E ficou esse puxa-estica. Essa senhora bateu a mão na mesa e falou assim, olha aqui, garoto. E na época eu era um garoto. Assim, eu perdi meu marido há 6 meses, eu sou viúva, aqueles 2 garotos ali são órfãos de pai. Quem tocava a nossa farmácia era o meu marido, é uma empresa familiar. Eu só ia lá no horário de almoço para dizer para ele, olha, o almoço está pronto para ele vir em casa almoçar. Meu menino cobria ele nesse período.
e ele faleceu, infarto fulminante. Eu tive que ir para dentro da farmácia. A farmácia está quebrando. E eu engasgo com essa história, tá? Peraí. Uma aguinha aqui. E ela olhou no meu olho, o Ceará, e falou assim: e nós, eu e meus filhos, escolhemos você para fazer essa família voltar a sorrir. E eu entendi aí a dimensão humana que está por trás do que o Sebrae faz, né? A gente orienta pequenas empresas que viabilizam as vidas de famílias brasileiras. E aí, assim, os meus planos de deixar o Sebrae em 2 anos. Rasguei e falei, cara, vou aposentar aqui. E tô há 37 anos, só saiu amarrado. Ai, que legal! Ai, muito lindo. Obrigado, Ceará. Desculpe aí, eu tinha vergonha de chorar. Me disseram que isso é o dom das lágrimas, então agora eu me orgulho de chorar, sabe, Ceará? Sou um cearense chorão agora. Pois é, isso mexe com você que está vendo agora aqui. A gente está falando com o Enio Pinto, um executivo de sucesso, com a Letícia Vaz, microempreendedora, influencer, modelo, dá cursos na internet, e ele conta uma história que realmente mexe, né? E dá para ver que você estava falando de paixão, você tem paixão e amor pelo que você faz. E isso é uma dádiva de Deus e sorte, porque você sabe compartilhar também com quem está nos vendo e nos ouvindo. Então isso é um aprendizado e tem verdade. Não é só uma entrevista falando de publicidade, tem verdade. É orgânico, você faz o que você ama. E as pessoas que fazem aquilo que amam, elas se encontram. Elas fazem pro resto da vida, que você falou. Você vai se aposentar no Sebrae. Verdade. O que é que ninguém sabe sobre a Letícia Vaz por trás da história de sucesso que vamos saber agora? Nossa, o que ninguém sabe? Uma boa pergunta. Nem eu sei, mentira. Mas Com 28 anos, se você não souber essa memória, que ninguém sabe de alguma coisa que aconteceu na minha trajetória. quer pensar, eu pergunto pro Enio. Vou pensar. Você não sabe? Ah, de bate-pronto assim, que seja legal. Você tem, Enio? Porque eu tenho muita coisa mais chata. Ó, cara, pra você ver, eu conto aqui até as minhas intimidades, choro aqui no... Eu sou um livro aberto. Isso é legal, isso é estreitar essa ponte com quem está acompanhando a história e que quer empreender e aprender com você que tem experiência e com a Letícia também, que é uma jovem empreendedora. O que é que ninguém sabe, Letícia? Aí, durante muito tempo, eu fingi que eu era outra pessoa no atendimento pra fingir que minha empresa era maior. Então, eu era a Adriana. Aí, meu sonho era ter uma atendente. Sensacional. Meu sonho era ter uma atendente, porque eu fazia tudo e eu atendia. Eu vou aplaudir também porque é muito criativa, é muito inteligente, cara. E aí, eu queria muito que alguém atendesse, porque se você fala direto com o dono, não tem aonde... Ah, ele não deixou dar desconto. Como que ele não deixou se eu sou eu? Entendeu? Por que eu não pensei nisso? Eu imito vozes. Eu poderia fazer atendente, poderia fazer o dono, o sócio. Aí eu falava sempre, eu vou ver com ele se ele vai dar um... Eu vou ver com a Letícia se ela vai dar um desconto. Você mudava a voz pra falar? Não, aí eu esperava um pouquinho. Senhora. Aí eu falava, então, não vai dar pra dar o desconto, não dá pra parcelar. E aí eu seguia a vida, entendeu? Você é uma atriz, Durante moça. muito Você é uma tempo, atriz. a Adriana existiu. Agora ela não existe mais. Enio, se você pudesse gravar uma mensagem para todos os pequenos empreendedores brasileiros que estão agora nos assistindo, o que é que você diria para eles? Olha, sigam suas paixões, né? Ouça o seu coração, empreenda e saiba que existe um suporte gratuito para você aqui chamado Sebrae, né? Que está à sua disposição para, de alguma maneira, ajudar você a realizar seu sonho. Entenda que a vida de empreendedor é muito dinâmica e você vai precisar permanentemente estar estudando, se preparando, se capacitando, se profissionalizando, mas conta com a gente. Eu vou fazer uma pergunta que está fora do roteiro. Tá. Breve. O que é que você, Letícia Vaz, diria para a Letícia Vaz de 10 anos atrás? Nossa, eu diria que valeu a pena. Porque com 17 anos, quando você começa a empreender, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Eu era muito o patinho feio da turma. Eu era a pessoa que nunca dava pra ir em lugar nenhum, nunca conseguia sair junto, nunca conseguia, porque eu sempre estava muito ocupada fazendo o meu negócio girar. Então, às vezes você se sentir
fora de uma caixinha, sabe? Não significa que você tá errado, só significa que você vai seguir um caminho diferente. Então eu falaria para ela continuar, porque ela estaria muito, independente do reconhecimento e do sucesso profissional, ela estaria muito feliz e realizada. Então, para continuar. E você, Enio, o que é que você diria para o jovem Enio Pinto, cearense, de 36 anos? Aquele cara que começou lá no Ceará em 1988. Olha, eu estou muito realizado, muito pleno com tudo que eu conquistei ao longo desses anos no Sebrae. Eu não me arrependo de nada, mas se eu pudesse, Ceará, eu estudaria ainda muito mais sobre pequenos negócios, né? Assim, eu dediquei minha vida a ajudar pequenos empreendedores, a alavancar pequenos empreendimentos, assim que eu tive esse entendimento da dimensão humana que está por trás disso tudo. Pequenas empresas são empresas familiares, né? E se eu pudesse ter me preparado ainda mais para poder entregar ainda mais valor para o meu cliente, eu teria ainda utilizado melhor minhas madrugadas estudando ainda mais. Olha, eu estou adorando o bate-papo, mas temos que terminar e eu gostaria de terminar com vocês chamando aqui o público que nos ouve e nos assiste aqui no Festa da Firma Podcast. Obrigado pelo carinho, pela inteligência, pela paciência, pela audiência, para chamarem aqui todo mundo para a Semana do MEI. O Sebrae vai estar presente lá. Quem começa para fazer esse convite olhando para a câmera aqui, por favor? As honras, né? Aí, ó. Fazer vender nosso peixe aqui. Semana do MEI, galera, é um momento em que o Sebrae vai para a rua, né? O Sebrae vai ao encontro do seu público, né? E a gente começa com um aquecimento no dia 20, 21 e 22. Se acompanha através do YouTube, do canal do Sebrae, onde a gente vai estar entrevistando especialistas em finanças, em marketing, em recursos humanos e tal. E depois, na semana seguinte, de 26 a 30, procure o Sebrae mais perto aí da sua casa. A gente vai estar com palestras, oficinas, com capacitações, com cursos, com consultorias, todas gratuitas para lhe atender e alavancar o seu pequeno empreendimento. Maravilha. Quer reforçar o convite? Eu acho que... Chamar teus seguidores, aí, teus clientes. Inclusive meus seguidores, que inclusive eu tenho muitas empreendedoras e empreendedores que me acompanham. Eu acho que o conhecimento é transformador e quando a gente tem acesso a um conteúdo de tanta qualidade, de forma gratuita, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Então eu recomendo muito. Eu já fiz muito curso com o Sebrae, no começo, há 10 anos atrás. O portal realmente é muito completo, tem tudo que você imaginar, tudo que você precisar. Então ter isso no nosso país é muito... A gente se sente muito feliz, sabe? Eu acho que é uma honra pra gente. E eu tô muito feliz de estar aqui e recomendo fortemente que todo mundo participe da Semana do MEI do Sebrae. Isso não foi uma entrevista, um bate-papo, isso foi uma aula. Então eu vou até terminar isso aqui, eu tô lembrando da Gabi Herpes. Hoje eu conversei com o Enio Pinto, executivo do Sebrae, e com a querida também Letícia, influenciadora, empreendedora e agora apresentadora. Gente, eu adorei o bate-papo com vocês. O convite está feito, ó, Semana do MEI com o pessoal do Sebrae. Vai estar lá, Letícia? Com certeza. Então, maravilha. Ó. E para você aí, meu beijo, meu abraço, muito obrigado. Ó, a gente termina aqui mais essa inspiradora entrevista do Festa da Firma Podcast. Não se esqueça de nos seguir no TikTok, Instagram, nos deixar lá o seu like, o seu comentário. Vá agora também se inscrever no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast. Vai lá, ó, já ativa o sininho para quê? Para receber as notificações, compartilhe os vídeos, né? Para estar sempre ligado aqui, porque toda quarta-feira tem um novo episódio e você não pode perder, tá bom? Um beijo do Ceará e um forte abraço para você também. Obrigado. Obrigado, Enio. Obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigada, gente.